Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais o acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Snag 11, o Fiagro da Suno, que vocês já sabem que eu gosto bastante desse Fiagro, principalmente por causa da gestão do Otaciano, que ele é o diretor de agro da Suno. É um cara que sempre aí tá me ajudando nas mentorias, né? Ele sempre faz live com os alunos, faz live aberta aqui também, mas não é nem por isso que eu falo do Snag, eu até falava antes disso acontecer, mas assim, tem um ponto na carteira do Snag que eu venho falando há um tempão para vocês e que para mim transforma o Snag num investimento de fiagros, né, na questão de fiagros, num investimento um pouco menos problemático do que a gente tem visto em alguns fiagros atualmente. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ele agora. Relatório agora de abril de 24. Eles estão publicando. Eu até tinha solicitado, tinha conversado na live com o Tassiano para eles acelerarem a publicação do relatório, então eles estão mantendo pelo menos um mês, embora publiquem o relatório no final do mês, que é referente ao mês anterior, mas estão mantendo pelo menos dentro do mês, né? Então o relatório foi publicado agora no finalzinho de maio, referente a abril, então porque antes estavam com 2 meses de defasagem. Então, beleza. Pessoal, hoje o vídeo vai ser até um pouco mais rápido, porque não teve nada de novo. O Snag, ele é um fundo bem conservador em termos de investimentos, né? Ele fez emissão há um tempo atrás, já alocou todo o recurso da emissão e não tem movimentado muito a carteira, porque grande parte são os produtores, o CRA da Boa Safra, né? Que é dividido nos milhares que eu digo, é exagero, mas nos vários produtores, então nem teve nenhuma movimentação. Então ele pagou mais um mês pagando 10 centavos, né, 10,5 centavos, ele ainda tem um lucro acumulado de 4 centavos para distribuir. A cota, ela continua um pouquinho abaixo. Se vocês pegarem hoje, se eu não me engano, ela fechou um pouco abaixo. Acho que ela fechou a 10,01 do patrimonial. O Snag, pessoal, é um dos poucos fiagros que dificilmente ele negocia muito abaixo do patrimonial já há um tempo, né? Ele sempre vem negociando no patrimonial, o que é muito bom, mostrando a solidez que o fundo tem. Quase 90 mil cotistas, ele mantém esse patrimônio de 503 milhões. Então aqui, como a gente fala, a carteira do fundo permanece inalterada, não tem nenhuma inadimplência. Aqui a parte desde do IPO do Snag, ele tem apresentando uma rentabilidade que ultrapassa o IPCA mais 7 em 3,5%. Ultrapassa o IPCA mais 7% em 3,5%, enquanto supera o CDI líquido em 4,5%. Então eles colocam aqui que o resultado foi de 4 milhões, equivalente a 9 centavos, eles distribuíram um pouquinho menos, principalmente por causa da questão de dias úteis, porque a carteira do Snag, ela é majoritariamente CDI. Então, quando você tem um mês com menos dias úteis, isso impacta todo ativo que é atrelado ao CDI, tem uma menor rentabilidade, porque a rentabilidade do CDI é por dia útil, já o IPCA é no mês. Então, um dia com menos dias úteis, isso aconteceu em fevereiro, né? Por causa do carnaval, isso diminuiu a quantidade de dias úteis e isso também, o que aconteceu ao contrário em março, por exemplo, março teve uma quantidade grande de dias úteis, aumentou o rendimento. Que mais aqui? Aqui eles falam sobre as incertezas, né, a parte econômica. O foco do relatório dessa vez, pessoal, foi muito mais voltado para o macro, né, a questão de meta fiscal, da questão do superávit que não é mais superávit para o ano que vem. Aqui os dados de abril oferecem um certo alívio após a inflação do produtor ter superado as expectativas, porém, que foi o caso lá de fevereiro, né, o cenário ainda demanda cautela diante das incertezas sobre a evolução da inflação e do mercado de trabalho nos próximos meses. Então aqui a parte de... Isso aqui a gente já viu em vários relatórios, né? A questão... Aqui a gente vê a curva de juros, né? Dos dias, né? A gente vê nitidamente que a curva de juros do dia 30 de abril ela subiu muito, né? Em relação à do começo do mês, que é essa vermelha clara aqui. Pessoal, que é muito, você veja, o relatório dessa vez foi muito mais voltado para a parte macro, porque não tem muito o que comentar, porque o fundo ele não fez muita alocação, não fez nada basicamente esse mês.
Então, aqui falando sobre a alocação, que a questão da próxima reunião que eles esperam que caia 0,25%, eu acredito que nem isso pode ser que caia. Aqui a parte de projeção, né, que eles colocam que é a fonte do IBGE com base na Suno. Isso aqui, pessoal, é tudo divulgado, então é toda a parte do que solta no Boletim Focus, não tem muito o que falar. Mas aqui é a questão do que eu quero falar com vocês, da carteira do Snag, e a gente já vai entrar num ponto que para mim é o ponto que deixa a carteira mais tranquila. Então, o Snag demonstra atualmente uma posição ainda mais favorável em termos de relação de risco-retorno quando comparado à situação em 2023, mesmo aumentando a rentabilidade. Eles falam da questão do setor do agronegócio, né, que vem enfrentando desde o final do ano passado, obviamente que melhorou muito a situação do ano passado, final do ano passado para cá, porque no final do ano passado, o começo do ano, era praticamente o fim do agro, pelo que se noticiava, e não aconteceu isso. Obviamente a gente teve alguns problemas de produção. E pessoal, lembrando, esse relatório é de abril, então ainda não estão falando sobre a questão do Rio Grande do Sul que aconteceu em maio. Então provavelmente no próximo relatório eles devem citar alguma coisa sobre os impactos na carteira do Snag referente a o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aqui eles falam sobre a questão dos preços das commodities, que a gente vem sempre falando, né, que elas se encontram em próximas das mínimas, a soja mínima, milho mínima, algodão, que é um pouco fora da curva, que cresceu, o café também aumentou nos primeiros meses, óbvio, mas a questão é que o algodão, por ele ter vindo crescendo, acho que janeiro, fevereiro, março, acho que em janeiro, fevereiro e março, abril já teve queda, o milho foi ao contrário, ele vinha em queda e aumentou, mas essa é a dinâmica do agro, pessoal, isso que vocês têm que ter em mente, para como vocês sabem, eu sou engenheiro agrônomo de formação, essa é a dinâmica do agro na história. Tem alguns anos muito bons, tem alguns anos que são desafiadores, porque o agro ele tem uma variável que ela independe do ser humano, que é o clima. Por mais que você adote tecnologias e com o passar do tempo a tecnologia ela vem melhorando, vem facilitando, inclusive eu tenho um amigo, pessoal, que tem uma plantação de soja no Mato Grosso, é fantástico, ele tem uma máquina que aplica defensivo agrícola, né, que a gente chama dos pesticidas, que as pessoas ouvem, mas é o defensivo agrícola, que ela identifica a erva daninha e ela aplica exatamente em cima da erva daninha. Não faz aquela aplicação de herbicida por avião, sabe? Que vem aplicando tudo, a máquina que aplica tudo. Ela aplica exatamente no ponto onde está a planta, a erva daninha. Isso mostra que você tem, obviamente, uma grande eficiência produtiva, gasta muito menos e é bem mais eficiente no processo. Então, a questão da tecnologia, obviamente que ela vem melhorando ano após ano, mas o clima, pessoal, tem situações que a gente não tem como, não há tecnologia ainda que possa coibir, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, esse temporal, essa inundação ou geadas, então não tem o que fazer. Então o agro tem períodos que acontecem, são excelentes, tem períodos que são menores, mas ele é muito resiliente. E aqui um ponto que é importante que eles colocam que algumas empresas, alguns produtores inclusive, eles falam, nesse contexto algumas empresas produtoras já estavam operando com uma alavancagem considerável. E aí veio essa questão de redução do preço das commodities e aumento dos custos, né? Isso acabou que a gente vê, vocês têm visto aqui no canal alguns fiagros com vários problemas, né? Principalmente de quebra de covenant de pagamento e waivers sendo feitos, né? Mas no caso do Snag, sem problema nenhum. E aí, aqui que para mim é o grande ponto que eles colocam, assim conforme detalhado na carta anterior, a gente até comentou sobre isso, muitos fiagros optaram a financiar empresas que apresentam maiores riscos, sendo que devido ao cenário atual, esses riscos estão se materializando. E o que significa esse risco, pessoal? Na verdade, é o seguinte, que é o grande ponto que eu trago aqui, que eu gosto de falar sobre a carteira do Snag 11, que é a duration da carteira. Se a gente pegar aqui, cadê? Deixa eu voltar aqui, que esse ponto é importante para falar para vocês. Onde é que está a duration da carteira? Aqui, ó. Eu até deixei marcado aqui. Duration, pessoal, é o quanto tempo demora para o devedor pagar, na verdade para o credor, para quem emprestou o dinheiro, né, receber todo o valor que ele emprestou.
tirando a parte de correção e correção e juros. Então, quando você tem um financiamento de curto prazo, ou seja, uma duration pequena, principalmente para o agro, primeiro, para onde que os bons devedores vão buscar? Primeiro nos bancos, porque o banco, obviamente, ele tem uma maior solidez e a gente não tem como negar isso. O Banco do Brasil, Itaú, esses grandes bancos. Então, esses empréstimos de pequena duração são os bancos que fornecem, porque você tem um casamento entre o dinheiro que o banco empresta e o dinheiro que você ou as pessoas investem no banco. Porque, por exemplo, você faz um investimento aplica num CDB de um banco de 5 anos, ele tem 5 anos para poder emprestar esse dinheiro para um produtor rural, por exemplo. Então, o empréstimo que ele faz para o produtor pode ser no máximo de 5 anos para ter um casamento entre o que está entrando de dinheiro e o que está saindo de dinheiro. Então, os bancos, eles selecionam os produtores, obviamente, que são os melhores, né? Os devedores com menor possibilidade de calote. Então, quando a gente pega esses empréstimos curtos, e quando a gente fala de agro, pessoal, dificilmente um projeto de irrigação, por exemplo, ele vai se pagar em 5 anos, ele demora mais. Então você tem algumas necessidades de longo prazo. E quando o banco esgota os créditos, os produtores melhores no curto prazo, o que sobra de curto prazo são os os produtores mais arriscados, que foi a grande parte de Fiagros tem. Se vocês pegarem duration das carteiras, tirando o Rura 11, por exemplo, que é de um banco, vocês pegarem outros Fiagros, vocês vão ver que a duration é curta. Então, esses Fiagros, eles disputam esses outros produtores, esses outros players que não foram para os bancos. Já o Snag, ele pega grande parte deles, quase 70% do PL, com uma duration de 16 anos. Ou seja, são financiamentos de longo prazo para o produtor. E aí ele tem pouca concorrência, então ele consegue selecionar bons devedores, consegue selecionar devedores que não tem problema. Então isso para mim é a principal característica que diferencia o Snag da grande maioria dos Fiagros hoje, é essa duration do principal CRA, que é o CRA pulverizado da Boa Safra, que é dividido entre vários produtores, que é essa questão de você ter uma duration longa, possibilitando você ter devedores de maior qualidade. E isso muito inclusive é medido pelo índice que eles têm que eles contrataram, que aliás é o único que faz isso, que eles contrataram a Serasa, né, para poder fazer uma avaliação de risco de crédito, que é a AgroScore da Serasa Experian. Então eles fazem todos os meses, né, eles fazem o monitoramento do mês anterior para o mês corrente, né, que março e abril eles só menos de caiu a inadimplência, a probabilidade de inadimplência dessa face menos de 0,9. Então é muito bacana isso. Então o fundo ele se mantém muito tranquilo. Pessoal, a parte aqui não tem muito o que falar dessas outras partes aqui, porque a gente já viu no outro relatório, mas eu queria mais focar nesse ponto para mostrar que, para mim, o Snag hoje ele se destaca nessa questão de tranquilidade para você que investe e não ter tanto problema. Obviamente, pessoal, que isso, principalmente que eu ensino na mentoria, aliás, as vagas estão abertas, né, até o fim de semana. Aliás, eu não sei quando é que vai sair esse vídeo, mas é até esse fim de semana agora, dia 8, domingo, dia 8, dia 9. O preço que importa, né? Quando para fazer um bom investimento, o preço importa muito no que você paga. Mas eu queria só trazer esse ponto aqui do Snag, mostrando que para mim é a carteira de Fiagros hoje que representa a maior, não digamos segurança, né? Porque eu não posso afirmar isso, mas deixa o investidor mais tranquilo. E no meu caso, inclusive, eu até gosto de falar, porque eu conheço o gestor, né, o diretor, o Otaciano, e confio muito nas decisões dele, inclusive alguns pontos quando a gente falou sobre o Café 11, né, que é o FDIC que a Suno tem, a quantidade que o Snag ele comprou o próprio FDIC da casa, né, então ele explicou isso na live. Aliás, se você não assistiu a live, assista a live, tá aqui no canal. Deixa tranquilo quem investe, essa proximidade que você tem
com a gestão de perguntar, e esses atendimentos que eles fazem, que ele fez, né, inclusive do relatório tá mais rápido, a elaboração estava com 2 meses, agora está com 1 mês só. Ainda a gente pede para ele tentar, vou até conversar com ele, ver se ele consegue antecipar um pouquinho mais esse relatório no mês, mas assim, pelo menos está com 1 mês de defasagem, beleza, pessoal? Então não tem muito o que falar mais do Snag, vocês tem uma playlist aqui do Snag para vocês acompanharem. Como não teve nenhuma alteração, eu quis focar nesse ponto da duration da carteira, beleza, pessoal? Então espero vocês no próximo vídeo.